Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos começando o nosso programa Em Pauta, claro, nessa noite, onde queremos debater sobre este tema que estamos celebrando no dia de hoje, que é justamente o tema da morte. A morte que traz muitas interrogações. O que é a morte? O que tem depois da morte? O que nos espera depois da morte? Enfim, é sobre esse tema. Morte. Fim de uma etapa em direção à plenitude. E para isso, claro, você acompanha agora, por favor, a nossa matéria inicial. Ao pensar na morte, seja a simples ideia da própria morte ou a expectativa mais do que certa de morrer um dia, seja a ideia estimulada pela morte de um ente querido ou mesmo de alguém desconhecido, o ser humano normalmente é tomado por sentimentos e reflexões. Esses pensamentos, ou melhor, esses sentimentos determinados por esses pensamentos, variam muito entre as diferentes pessoas, mas também variam muito entre diferentes momentos de uma mesma pessoa. Podem ser sentimentos confusos e dolorosos, serenos e plácidos, raivosos e rancorosos, racionais e lógicos e assim por diante. O certo é que a morte é o cessar definitivo da vida, seja ela humana, vegetal ou animal. A Igreja Católica tem até um dia especial para rezar pelos mortos, que, segundo a crença cristã, com a morte e ressurreição de Cristo, os cristãos passando pela morte experimentarão a verdadeira vida no eterno reino de Deus. Mas afinal das contas, por que a morte é cercada de tanto mistério? Por que gera medo em tanta gente? Estamos preparados para ela? Morte, o fim de uma etapa em direção à plenitude, no Em Pauta desta noite. Pois é, tá aí para você perceber, não é, as várias interrogações ao entorno deste tema tão interessante, tão intrigante, que, claro, especialmente no dia que estamos celebrando hoje, né, dia dos nossos fiéis defuntos, nós não poderíamos deixar de debater um tema tão importante quanto esse, né? Especialmente levando para você que nos acompanha também uma palavra de esperança, de paz, de conforto, mas também de esclarecimento, né? Porque muita gente ainda permanece, diria assim, numa certa ignorância, até numa revolta e assim por diante. Então, o programa nós esperamos que possa te ajudar e muito, tá certo? Nos nossos estúdios aqui em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá, é o endereço da TV Canção Nova aqui na capital mineira. Nosso querido Frei Antônio Moser, doutor em Teologia Moral e também, claro, diretor-presidente da editora Voz. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Em si, morte é um tema meio feio, né? À primeira vista. Mas é exatamente como você já chamou, uma etapa em direção à plenitude. Então, de antemão, os telespectadores não tenham medo, que nós não vamos trazer espantalhos. Nós vamos ajudar a fazer uma leitura, ao mesmo tempo realista, da dor, sim, da separação, mas também da esperança e da comunhão. Tá certo. E nós trouxemos um especialista no tema, não é? Um especialista em morte. E não morreu ainda. E não morreu ainda. Estamos falando aqui do nosso querido Padre Renato Alves. Padre Renato é doutor, não é, em teologia, também com abordagem filosófica e teológica sobre a questão da morte. Ele é professor da Pontifícia Universidade Católica aqui de Minas Gerais e também da FAGE, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, e também ele é vigário paroquial na paróquia de Santa Efigênia, aqui em Belo Horizonte. Então, um abraço também a todos da paróquia que acompanham o nosso programa aqui pela TV Canção Nova. Padre Renato, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Padre Hamilton. É uma oportunidade de tratar sobre esse tema. Na verdade, falar da morte é falar da própria vida, porque a própria vida ela está grávida da própria morte. Não é possível conceber uma vida que não passa pelo crivo da própria morte. Então, falar da morte é falar da própria vida, sem medo, sem espanto, mas falar com serenidade do nosso limite absoluto, que é a morte. Tá certo, Padre Renato. Frei Moser, são números, né? E contra fatos não há argumentos, né? Ou seja, todos os dias
de fato, morrem milhares de pessoas nesse nosso Brasil e mundo afora. Só para falar de números aqui para você que está nos acompanhando, há dados aí que nos asseguram que anualmente no mundo morrem cerca de 40 milhões de pessoas. E no Brasil aí em torno de 200 mil pessoas, quer dizer, isso é algo que nos chama muito a atenção. E as causas são aquelas mais variadas, mas pelo menos classificando aí em 3 situações, não é? Decorrência de enfermidades, de acidentes e, obviamente, também fruto a morte como consequência da violência, essa violência que assola o nosso país de norte a sul, leste a oeste. Mas aqui vem a questão, primeira, Fremosa, por favor. Será que todo mundo tem mais ou menos a mesma concepção de morte ou nós teríamos aqui uma pré-compreensão assim bem diferenciada? Eu acho que, em primeiro lugar, a diferença já depende muito das pessoas, não é? Cada pessoa, a sua compreensão de fé, de transcendência, não transcendência, não é? Então já dá uma certa compreensão diferente, uma tônica diferente. Também o como se deu a morte. Uma coisa, alguém que já completou 100 anos, não é? Passou dessa para melhor, como a gente costuma dizer. Outra coisa aí, um adolescente, uma pessoa de pleno vigor, que você não entende, então choca mais aos que ficaram, evidentemente, não é? Agora, eu diria que, mesmo em termos culturais, há uma grande diferença. Por exemplo, os hindus, de modo geral, o Oriente, de modo geral, me parece assim, muito mais tranquilo diante da morte. Então, o budismo, o shintoísmo, né, essas religiões muito antigas, elas vêm com mais naturalidade. Mesmo os nossos indígenas, povos indígenas, culturas indígenas, parece que têm muito mais tranquilidade diante da morte do que nós. E aí se explica, é que, por um lado, não é, nós hoje queremos viver. É toda uma cultura de entender o sentido da vida a partir só do presente e não do futuro. E não do passado. Enquanto que essas outras culturas, eles já têm uma ligação com o passado, não é? Dos seus antepassados, e, por outro lado, a perspectiva de um futuro. Então, eu acho que a resposta seria, sem dúvida, as concepções são muito diferentes. Do ponto de vista cristão, Padre Renato, por favor, uma vez que o senhor usou uma palavra muito interessante aqui logo no começo do nosso programa, de que a vida estaria grávida da morte, mas como do ponto de vista cristão, no nosso caso até mesmo católico, entender bem isso? E para nós a morte não é propriamente um ponto final, mas é uma vírgula. A morte não é o apagar das luzes em definitiva ou sair de cena em definitiva. Mas a morte é o crivo pelo qual passamos para termos acesso à vida plena. Na verdade, do ponto de vista cristão, a morte é a consagração do ser, mas é o fim de uma vida na sua condição espaço-temporal, histórica, e início de uma vida definitiva. Então, a morte, do ponto de vista cristão, ela assinala um momento de ruptura e também de continuidade. De ruptura com essa condição histórica, espaço-temporal, e de continuidade com uma vida definitiva, uma vida que não comporta mais a morte. Então, por isso que para nós, a morte ela não é o ponto final absoluto, mas ela é um lugar de passagem para ter acesso à vida definitiva. Agora as pessoas perguntam, Frei Antônio Moser, mas afinal das contas, a morte sempre existiu ou teve um início? Quando olhamos para a Bíblia, claro, você que está nos acompanhando, lembramos do livro do Gênesis, pecado original, uma palavra sobre isso, porque com certeza vale muito a pena. É uma pergunta um tanto difícil de ser respondida, mas primeiro um comentário. A gente logo vê, acabou de defender a tese doutoral há um ano, mas já pontualiza, vírgula, a morte é uma vírgula, não é um ponto final, não é o apagar das luzes, mas é simplesmente, tá? Depois o crivo, etc. Puxa, que colocação rica só em poucos momentos. Bom, agora vem a colocação aí sobre sempre morrer os seres humanos. Eu diria, ai de nós se não morrêssemos. Como é que seria a terra? Como é que seria a vida? Já imaginou a gente conviver com Abraão, não é, com esse pessoal todo? Não ia dar certo, não. Não, é claro, a igreja, ela faz essa interpretação do pecado original, da raiz, no sentido seguinte, existe morte. Existe uma morte, eu diria assim, traumatizante, dolorosa, de ruptura. E existe uma morte, depois nós teremos ocasião de falar, como a morte de São Francisco, de tantos santos, que aspiravam, não para fugir do mundo, mas para ir ao encontro do Criador.
Então, a igreja caracteriza bem, não é? Quando fala do pecado original, não, digamos, se por acaso houve tempos em que os seres humanos não morriam, não é? Eu diria, sempre morreram biologicamente, mas o sentido da morte é que mudou profundamente, não é? Naquilo que nós chamamos de pecado. Então vem o medo, vem, eu diria assim, a Caim e Abel, você vê o homicídio logo no início, em outras palavras... Fratricídio, né? Um irmão matando outro irmão. Exatamente. Em outras palavras, me parece que no tocante ao livro do Gênesis, pecado original, não é que afirme que nós não morreríamos, no sentido que foi tão bem colocado pelo padre Renato. Nesse sentido, a gente sempre a humanidade morreu. Agora, no sentido propriamente espiritual, né, de uma ruptura, de sentir essa dor da morte, ali tem a ver, sim, com o pecado, sem dúvida nenhuma. Agora, aqui tem uma questão interessante, padre Renato, o senhor completa na sequência, por favor, que me chama muita atenção. Nós acompanhamos na matéria inicial, você que está em casa também, com certeza, você viu ali celebrações num local, no campo aberto, não é? Mas também momentos onde belas imagens das pessoas estão visitando os corpos dos seus entes queridos ali sepultados, portanto, nos cemitérios. E nos cemitérios nós reparamos as várias manifestações, vamos dizer assim, expressões de morte. Você vê, sim, às vezes numa lápide, uma imagem de Jesus, bom pastor, Cristo crucificado, na outra, às vezes, a imagem de um anjo, na outra de uma cruz, etc. Isso são simbolismos da morte. O que se diria nesse sentido, padre Renato, por favor? E aí complete a sua fala. Sim, primeiro é interessante falar sobre a questão dos cemitérios, porque anteriormente os cemitérios se localizavam no centro das cidades, próximos às igrejas. E no contexto atual, com a urbanização, o crescimento das cidades, os cemitérios ficaram à margem da convivência social, eles ficaram na periferia. E isso, no plano simbólico, tem um significado profundo. Significa que a morte também foi jogada para a periferia da própria existência. Então, a saída do cemitério, do centro da cidade, e migrando para a periferia, significa que também a morte se deslocou existencialmente. Tá? E é interessante essa questão dos cemitérios, porque o cemitério recorda também a nossa própria condição mortal. Eu, quando vou visitar um ente querido, uma pessoa que faleceu, aquilo também atualiza a minha própria condição mortal. É importante eu saber aonde a pessoa foi sepultada, porque ali preserva-se a sua memória, a sua identidade. Por isso que é difícil hoje, por exemplo, diante da própria cremação, porque a pessoa se desaparece, se dissolve do plano simbólico dos viventes. É importante saber aonde que ela foi enterrada, cumprir um ritual, um simbolismo para aqueles que ficam. Ir lá, colocar uma vela, colocar uma flor, isso é importante para aqueles que ficam. Todo esse ritualismo de visita ao cemitério. Isso também atualiza a minha própria condição mortal. Aliás, eu não serei um mortal, eu sou um mortal. Aliás, nós vamos tratar ainda aqui no programa, sobre morte tem muita coisa para a gente conversar, com certeza. É verdade. Sobre esse ponto da cremação, porque antes a igreja tinha, inclusive, uma opinião bastante formada sobre isso, no tocante a não permitir. Depois isso mudou, nós vamos entender um pouco essa evolução aí. Mas, ainda nessa questão da simbologia, eu ainda gostaria de chamar a atenção, porque hoje, padre Renato e Frei Antônio Moser, hoje, por exemplo, em muitos cemitérios, grandes centros, como aqui em Belo Horizonte, por exemplo, há alguns cemitérios que, como o senhor diz, já estão à margem, quer dizer, o ser humano afastou a morte do seu convívio, ele não quer saber de morte, mas não só, estão à margem, e também em muitos desses cemitérios não é mais permitido ter esse simbolismo, cruz, anjo, imagem, etc. e tal. Existe uma razão também para isso? Eu suponho que seja até um banimento do sagrado da vida social. Tá? Ou seja, quando você não permite que símbolos religiosos sejam colocados em lugares públicos, isso é uma forma de banir os símbolos religiosos dos espaços públicos e relegá-los aos espaços privados. Tá? Acredito que a resposta ela vá nesse sentido. Tá? Mas, na verdade, o simbolismo refere a dimensão religiosa daquele que morreu também e da própria família que tem o direito de cultuar, de manter viva a memória daquele que faleceu e também de colocar ali um símbolo religioso. O que o senhor acha disso, Frei? Não sei se o senhor chegou a reparar. Olha, é uma boa observação. Na realidade, tem um grupinho
que faz de tudo para retirar qualquer simbologia da nossa vida, mas em compensação erguem outros símbolos. Pois é. Né? Aí é que está. Eu diria o seguinte, vamos respeitar a cultura, não só a religião, mas a cultura profundamente religiosa do nosso povo. Eu acho que esse é o ponto número 1. Então ninguém tem direito de proibir coisa nenhuma. Não é? Sobretudo em se tratando, não é, dessa ligação nossa com os entes queridos que passaram. Não cabe aí, ó, nenhum poder público tem esse direito, não é, de simplesmente decretar que não se faça mais. Agora, outra coisa, esse certo laicismo, não é? Eu diria, é um espelho do vazio existencial. Perfeito. A vida também não tem muito sentido, Exato. é viver o dia a dia, comamos e bebamos, depois morreremos, etc., e ponto final. Não é? E por isso, tentar desvincular-se dos símbolos religiosos, eu acho assim extremamente prejudicial, mesmo em termos de equilíbrio da pessoa, em termos de autocompreensão, em termos de respeito ao outro, tudo isso é muito significativo, essa tentativa. Mas são grupos pequenos, não passarão. Tá certo. Fremoso, olha, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Tem muita coisa ainda para a gente conversar, inclusive sobre esse ponto levantado há pouco pelo padre Renato, no tocante à cremação, e você que está aí do outro lado da telinha, então fique muito atento. É um rápido intervalo e já já estaremos de volta. Não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova. Reparou aí como o intervalo é rápido? Exatamente, porque a TV Canção Nova ela não tem propagandas comerciais. A TV Canção Nova vive justamente da generosidade do povo amado de Deus. Você que é um sócio evangelizador desta obra, portanto, o nosso muito obrigado, Deus lhe pague, e dizer mesmo, estamos juntos. Porque se essa TV que tem feito tanto bem, ela está aí de pé há tantos anos, é por Cemitério, e ali colocar uma vela, preservar a memória da pessoa. Cristo mesmo, por exemplo, foi sepultado, né? E Foi ainda sepultado. hoje se pode visitar o seu sepulcro. Claro, claro. Isso é importante. Sim, Frei Moisés, por favor. Não, evidentemente ele não negou o que a igreja afirma, a possibilidade de alguém querer ser cremado, desde que não seja por desprezo do corpo ou por razões que vão contra a fé da igreja. Agora, por outro lado, só completando um pouco, é muito significativa a quarta-feira de cinzas. Lembra-te que és pó. Em pó vais tornar. Quer dizer, tem outro simbolismo. Agora, eu concordo até certo ponto, também essa questão do espaço é cada vez mais complicado, dependendo da geografia, certas cidades montanhosas, as alterosas, de fato. Não é? E eu estive várias vezes no norte da Itália, lá no Tirol, não é? Vendo, inclusive, a sepultura dos meus antepassados, muito interessante, né? Elas são feitas em escadinha, ou seja, não era que eram cremados, mas, eu diria, não tem lugar. Então, vão fazendo como que uma pirâmide que vai sendo levantada. Mas, de qualquer forma, eu acho que a colocação dele é válida, estou de acordo, apenas que não se tire a conclusão, bom, então a igreja é contra. Quem quer ser cremado vai para o inferno. Não, não é isso. Apenas não percamos a simbologia. Inclusive, tive uma parente, há pouco tempo, não é, que pediu a cremação, mas foi toda uma liturgia, quer dizer, não é que foi simplesmente cremada, toda uma liturgia de despedida, etc. Depois, claro, se guardam esses restos mortais, ou seja, as cinzas, num cofrezinho, não é? E, afinal de contas, também é uma espécie de relicário, não é? Seria um pouco nessa linha, não é? Desde que não haja desprezo. Tá certo. Olha, existem, obviamente, opiniões em relação a isso. Está aqui uma afirmação, não é, do ponto de vista cristão, católico, inclusive. Bom, na sua opinião, o que existe depois da morte? Vamos ver o que as pessoas responderam, então, na nossa enquete de hoje. Não. Não tem porquê, não acredito. Só isso. Absolutamente não. A vida é um breve espaço entre o nada e o absolutamente nada. Sou absolutamente ateu, concretamente ateu e ferrenhamente ateu.
Sim. Ah, porque eu sou católica e é o que é ensinado na igreja católica. Não. Por que não? Não existe vida eterna. A gente vai viver para sempre. Não existe isso. Ok, muito bem, tá aí. E aí, Frei Moça? Ó, opinião ferrenha, hein? Eu gostei da resposta do velhinho, ele já está com o pé na cova, né? Mas só disse, não acredito que eles estão... Ah, não, é brincadeira. Eu apenas diria o seguinte, esses dois categóricos, não há nada. Vê bem, manifesta bem qual a nossa, vamos dizer assim, orientação nesse programa em pauta. Nós não podamos, a gente podia podar isso aí, dizer, não falou nada. Não, deixa, porque existem pessoas que realmente pensam dessa maneira. E nós vamos respeitá-las. Agora, certamente terão surpresas, né, depois do nada. O que me parece, assim, muito interessante é que essa compreensão de ter ou não ter algo vai depender, evidentemente, de ter ou não ter fé. Aquele que diz, eu sou ateu, portanto, consequentemente, não pode haver nada se eu sou ateu. Né? Então, eu acho que ficou muito bem caracterizado. É a fé, nas suas múltiplas manifestações, etc., mas que vai dar uma perspectiva de um além da morte, uma vida além da morte. Agora, pegando essa carona do ateísmo aqui, o Padre Renato, por favor, assim, rapidamente, a ciência. A ciência, ela explica ou tem alguma coisa a dizer sobre a morte ou, por exemplo, pós-morte? Sobre o pós-morte, acredito que não. Para a ciência, acredito que a morte seja o ponto final, seja o prazo da própria existência. Na verdade, a morte significa que a vida tem um prazo, que ela não é indefinida do ponto de vista espaço-temporal. Então, do ponto de vista científico, a morte é o sair de cena em absoluto. É a última possibilidade humana e extrema do existir humano. Então, para a ciência, a morte é o ponto final absoluto da existência, de modo que não é possível especular conjecturas depois da morte. Agora, do ponto de vista da fé e até do ponto de vista da Bíblia, né, da Sagrada Escritura, então se tem justamente não é a possibilidade de uma vida e uma vida plena no pós-morte. Mas, em primeiro lugar, esta vida que se manifesta numa ressurreição. Então, uma palavra rápida sobre essa ressurreição após a morte. Como é que isso se dá no cristianismo, por exemplo? A ressurreição... Diferentemente, numa outra denominação onde se afirma a reencarnação, quando nós temos, no caso, o Espiritismo. A ressurreição é a resposta divina à morte humana. Assim como Deus respondeu afirmativamente, ressuscitando o seu Filho dos braços da morte, isso também acontecerá com cada um de nós. Nós também seremos ressuscitados. Ou seja, nós também participaremos da vida que é a comunhão plena com Deus. Na verdade, a fé cristã acredita numa única vida vivida de duas formas. Na sua forma espaço-temporal e na sua forma definitiva, mas a vida é única, porque depois da morte a identidade permanece. O núcleo existencial, ele permanece. De modo que a pessoa, ela depois da morte tem uma vida transfigurada, transformada pela graça de Deus. Agora é interessante, Frei Antônio Moça, nós estamos quase indo aqui para o nosso próximo intervalo, mas tem uma questão que, por exemplo, São Paulo, né, falando biblicamente aqui, e São Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, São Paulo diz o seguinte, olha, minha gente, depois da primeira morte, todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo, porque ali diante dele vamos receber a devida recompensa do que fizemos de bem ou de mal ao longo dessa primeira fase da vida, da única vida, como disse o Padre Renato. Vida só temos uma, primeira fase aqui, segunda fase no eterno, com Deus ou sem Deus. E aí vem São Francisco, o senhor franciscano, e São Francisco que morreu nessa saudação à morte, que ele chamava inclusive de irmã, ele dizia, a primeira morte eu não tenho medo, ao contrário, ela é bem-vinda. É a nossa irmã a morte. Eu tenho medo da segunda morte. Essa o ser humano deve ter medo. O que São Francisco queria dizer com isso, Frei Moça? Bom, o que ele queria dizer é o seguinte, se você vive em comunhão com Deus, ou busca viver em comunhão com Deus, você não tem por que temer a morte. Você apenas irá aprofundar e planificar essa comunhão. Agora, se você vive no pecado, ali com razão você deve temer a morte, ou seja, o juízo de Deus.
E hoje tudo isso é muito complicado, mas afinal, o que é o pecado? Não é? Eu, pessoalmente, sempre leciono esse tratado do pecado, mas cada vez que eu leciono, eu sinto mais dificuldade, não é? Porque a mentalidade vai se expandindo nesse sentido de que não existe pecado. Não existe, apenas uma compreensão diferente do pecado. E eu digo, pecado é aquilo que me destrói, na minha identidade profunda, ou destrói o outro, prejudica o outro, destrói o outro. Então, isso é o pecado. E São Francisco, evidentemente, estava se referindo a a vida em pecado. A outra coisa que eu gostaria de observar, não foi só São Francisco. Muitas pessoas morrem realmente em oração. E eu tive já oportunidade de falar aqui no nosso programa, tive 2 irmãos, assim, com a morte extraordinariamente parecida com a de São Francisco, rezando, cercados dos filhos, dos netos e bisnetos, etc., e um deles pediu a vela acesa, e morreu de vela acesa na mão. Que bonito. Gente, isso não é só São Francisco. Então, quando a pessoa, e ele antes, um mês antes da morte, já estava prevendo, diz, meu irmão, eu não tenho medo da morte, eu estou preparado. Não é? E assim, por exemplo, você chegou a conhecer, não é, o nosso Frei Fernando Jansen, grande artista, ele dizia, Frei Moser, ele me chamava Frei Moser, convivemos 18 anos, né? Ele disse, eu não tenho medo de morrer, eu vou em encontro de Deus, e eu sei que eu errei na minha vida, como todo mundo errou, mas Deus é misericórdia, eu quero partir. Ele estava já velhinho, né? Mas assim, uma morte bonita, sabe? Que coisa bacana, viu? Olha, e sobre o pós-morte, que é algo muito interessante, daqui a pouquinho eu quero citar, já que eu citei aqui a 2ª carta de São Paulo aos Coríntios, depois eu quero citar a 1ª, que São Paulo fala do que nos aguarda depois da morte de uma forma extraordinariamente bela, como já estamos aqui entrevendo no final desse nosso 2º bloco. Mas vamos para mais um intervalo, daqui a pouquinho vamos continuar essa conversa num clima justamente de vida, de esperança, porque, vamos dizer, o saudoso Padre Léo, né, é a morte que define a vida, quer dizer, se eu vou morrer um dia, como é que eu estou vivendo hoje? Bem, mal, porque tem coisa boa depois dela, né? Então vamos para um rápido intervalo e já já estaremos de volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta, aqui pela sua TV Canção Nova. Hoje é dia de finados, dia de irmos ao cemitério, exatamente, rezarmos pelos nossos entes queridos, fazer memória ali da maravilha que foi a convivência com essas pessoas amadas. Alguns, obviamente, estão chorando a perda, outros se alegram porque sabem da certeza da vida eterna, pelo menos creem firmemente nisto. Outros, infelizmente, dizem, não há nada depois da morte. Então, estamos conversando sobre tudo isso. E é muito interessante, eu quero agradecer o carinho de você que está atento ao nosso programa, porque é um ensinamento, é uma partilha, é realmente uma sabedoria que Deus está nos concedendo nesta noite, aqui com a presença do nosso querido Frei Antônio Moser e do Padre Renato Alves, que é doutor em teologia, mas especialmente com essa ênfase na questão da morte, tá certo? Nós vamos mais uma vez para as ruas e perguntamos justamente sobre aquilo que o Frei Moser terminava o 2º bloco falando a respeito do preparar-se para a morte, já que todos nós precisaremos passar por ela, obviamente, se Jesus, segundo a crença cristã, portanto a nossa crença, não voltar antes, né? Porque se ele voltar antes, a gente não precisa nem passar pela morte. Mas se ele não vier antes, não é de termos que passar por ela, então vamos passar. Bom, perguntamos o seguinte, e aí, você está se preparando? Como você está se preparando para a morte? Vamos ver o que as pessoas responderam. Não. A morte? Ai, nossa, gente, que pergunta é essa? Eu não sei, eu não preparo não, espero ela vir. Procurando fazer meu melhor a cada dia. Eu tô me preparando bem, tô curtindo muito, poder morrer feliz. Normal, não me preparo não. Eu não penso nisso, sabia? Não penso. Mas é a única coisa que a gente tem de certeza na vida que vai morrer, né? Não me estou preparando. Não estou me preparando. Olha, o Padre Renato, contra fatos não há argumentos. Isso é uma máxima da moral católica e a gente repete até com certa frequência porque fato é fato.
aquilo que o senhor dizia no primeiro bloco, de que ao se tirar os cemitérios dos centros da cidade, jogá-los para a periferia e cada vez mais longe, tirar símbolos, reduzir ao máximo qualquer simbologia no tocante à morte, as ruas estão atestando isso daí, ou seja, as pessoas, morte, opa, estou fora, não quero nem saber. Mas a pergunta continua e, por favor, a fala. Tem uma tendência na cultura ocidental de negação da própria vivência da morte. Isso é uma tendência que se impõe por vários motivos. O culto ao vitalismo das academias, do corpo, o desejo pelo sucesso, o capitalismo, são todas formas, ainda que subliminares, de negação da própria condição mortal, que não permite que a pessoa reflita sobre temas existenciais profundos, entre os quais o tema da própria morte. Então, com isso, a pessoa quer conversar sobre tudo, sobre futebol, sobre carnaval, sobre aquilo que produz alegria, mas sobre temas existenciais profundos, e entre eles o tema da morte, as pessoas não querem. Mas, na verdade, quem se prepara para morrer, se prepara para viver. Exatamente. Porque a morte é uma possibilidade interna da própria existência. Não é uma possibilidade que vai acontecer no futuro, mas ela já está atuante no coração da minha existência. Eu sou um mortal agora, eu não serei um mortal. Por isso que quem se prepara para viver, se prepara para morrer. Então, é a aceitação da própria condição mortal. A vivência intensa do presente, na relação com os familiares, na vivência do amor, na vivência daquilo que celebra. A frase que eu citava há pouco do nosso querido e saudoso Padre Léo, ou seja, a morte define a vida, na verdade. Quer dizer, se eu sei que vou chegar a este momento, como eu estou vivendo hoje? É a pergunta importante. A morte dá sentido à vida. Exato. Uma vida que não passa pela morte é uma vida insensata, sem sabor. Ou seja, na morte eu vou de encontro com o meu limite absoluto, do ponto de vista temporal. Frei Moser, mais São Paulo, na primeira carta dele, se a segunda, no capítulo 5, versículo 10, ele diz que todos, pós-morte, comparecerão ao tribunal de Cristo para receber a recompensa do que fizeram de bem ou de mal ao longo dessa primeira fase da vida. Na primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, ele diz uma coisa extraordinariamente bela. Ele diz, olha, meus amigos, o que os olhos não viram, ouvidos não ouviram e o coração não percebeu, é isso que Deus prepara para aqueles que o amam e caminham na sua direção. Ou seja, no que nos espera no pós-morte. Do ponto de vista cristão, só pode ser essa plenitude, né, Frei Moser? Olha, eu gostaria de chamar a atenção aos telespectadores para a Missa das Bem-aventuranças, que está no Cantos e Orações da editora Voz. E foi composto pela irmã Miriam Colling. A gente vê o povo cantando com uma vibração, exatamente isso, né? O que os olhos jamais viram e os ouvidos jamais ouviram, o que Deus preparou para... Sabe que dá até um entusiasmo, e como dizia um amigo meu, ele dizia, bom, até dá vontade de morrer quando a gente canta essa missa, sabe? Muito interessante. E eu acho que São Paulo, aí a gente vê o equilíbrio da Sagrada Escritura. Se por um lado ele acentua a seriedade com a qual devemos levar a vida e, digamos, nos preparar para a morte, por outro lado, ele diz, olha, vai se descortinar um panorama, não é, com o qual você jamais poderia ter sonhado. Ou seja, são os dois anos. Eu gostaria de chamar a atenção aos telespectadores, a editora Voz, dentro de talvez aí uns 3, 4 meses, nós estaremos lançando um livro, sabe de quem? De Santo Afonso de Ligório, de 1700 e quebrados, né? E justamente sobre a morte, a arte de se preparar para bem morrer, Santo Afonso de Ligório. E eu acho que está na hora de a gente retomar um pouco, não de uma maneira mórbida, ficar só pensando na morte, nós temos que viver. Mas, por outro lado, nunca perder de vista esse horizonte da morte, sobretudo na perspectiva que você acabou de ler agora. E não? Falando em horizonte da morte, o Frei Antônio Moser, Padre Renato, eu pergunto, nós estamos aqui já na metade do nosso terceiro bloco, caminhando para o final, e precisamos aqui apontar algumas boas esperanças, mas nesse tocante, será que não se tem sentido ausência mesmo, no tocante à pregação da igreja? Estamos falando aqui da igreja, talvez dando aqui uma meia-culpa. Por exemplo, 2 discursos que andam absolutamente ausentes na pregação da igreja. E diga-se de passagem aqui no Brasil, que é o discurso
estaurológico, ou seja, falar a respeito da cruz e, obviamente, também se refletir sobre as questões relacionadas à morte. Será que também a ausência disso não corrobora para que a gente tenha essa situação das ruas que há pouco nós verificávamos? Alguns autores até sustentam que o desinteresse pelo pós-morte é um desinteresse pela própria morte. Ou seja, a falta de clareza da linguagem sobre o pós-morte, que é um terreno muito movediço. Então, essa falta de clareza, muitas vezes, provoca um desinteresse até pelo próprio pós-morte, pela compreensão das realidades depois da morte. Então, nesse sentido... Além disso, tem toda a nossa programação aqui da nossa querida Frente de Missão Evangelizadora em Belo Horizonte, onde temos aqui uma série de atividades que você, através do nosso blog, pode acompanhar. blog.cancionnova.com/bh, tá certo? Para você um grande abraço, uma ótima noite, Deus abençoe e com muita esperança caminhemos e até a próxima sexta, se Deus quiser.